Os UFOs, os OVNIs, os discos voadores são capazes de agredir, de atacar pessoas? Conhecemos casos de OVNIs ou de ufonautas, de humanoides, que têm salvado até pessoas, que têm salvado a Terra de catástrofes, inclusive nucleares. Pelo menos é o que nos conta a bibliografia, a casuística ufológica. Mas neste caso, hoje, vou falar para vocês de quando os UFOs atacam, casos de agressões e mortes no Brasil e no mundo. Este é o título do meu próximo livro, que está saindo aí no Brasil. Tá? Eu não tenho ainda o livro fisicamente, está aqui a capa, mais ou menos, a capa final é um pouquinho diferente, pouca coisa diferente. E esse livro, na verdade, meus amigos, é uma versão atualizada e ampliada do livro que publiquei aqui na Espanha, o Luces de la Muerte, Quando o Mistério Ataca. Esse livro foi publicado pela EDAF, foi distribuído na América Latina, tá? Foi no ano 2004, ele saiu, não, 2003 foi publicado esse livro. Então, depois de 10 anos de pesquisa, mais ampliação também para o livro do tempo, eu continuei publicando, ou seja, pesquisando novos casos, ou atualizando uma série de casos, saiu esse livro que vai surpreender vocês, porque é um livro que trata disso mesmo, de possíveis mortes de pessoas, de seres humanos. Já não falo de animais, tá? Dos chupacabras, que atacaram, digamos, animais. Não, eu falo de seres humanos. Tem a edição também, que eu gosto muito dessa capa, além da brasileira, que é magnífica, que é essa versão publicada na Colômbia, tá? Uns anos depois, eu acho, da publicação da edição espanhola. É o mesmo, é a Luces de la Muerte, Quando o Mistério Ataca. É a capa dura, isso é muito bonito pelo Círculo de Leitores da Colômbia. Mas hoje vamos falar sobre o Quando os UFOs Atacam, que é o livro publicado pela biblioteca da revista UFO, da prestigiosa revista UFO, editada pelo nosso amigo Ademar Gevaer, um veterano, e a revista é a mais antiga do Brasil e possivelmente acho que do mundo, hein? Ainda funcionando, ainda editando, né, exemplares, apesar do Covid no ano passado, que teve uma série de problemas, né, normais pela questão Covid, mas a revista continua e a biblioteca também. Mas esse livro como disse, é um resultado de 10 anos procurando pelo mundo inteiro, tá? Procurei especialmente pela África, Europa e América Latina e muito no Brasil, logicamente, porque o Brasil é um dos países em que a casuística desse tipo de mortes possivelmente provocadas por objetos voadores não identificados seja uma das maiores do planeta. Além disso, o Brasil, vocês sabem que é o país também, junto com os Estados Unidos, eu acho com a Rússia e a Espanha, que tem uma casuística imensa, ou seja, um montão de casos, né, de OVNIs, discos voadores. Mas esse caso é muito especial, poucos livros há no mundo com esta temática, né, de ataques de OVNIs. E, por exemplo, o caso mais antigo que eu pesquisei é um caso de 1917. Logicamente, as testemunhas diretas não estavam vivas, mas eu falei com descendentes, com parentes, acho que eu falei com a neta ou a bisneta da vítima. Nesse caso, aconteceu na Espanha, na região das Urdes. As Urdes é uma área muito especial. Quem pesquisou muito lá foi nosso amigo Iker Jiménez, aqui da Espanha. E essa região, por exemplo, teve um caso em 1917, na região, na vila de Cambroncino, próxima, de um ataque de uma estranha luz que saiu de um pequeno açude, de uma pequena represa, em que essa luz tinha forma cônica, não era muito grande, e essa luz se aproximou ao Nicolás Santos Martín, que era um camponês que ia no seu cavalo, ia montado no seu cavalo, e de repente essa luz começou a sobrevoar, dar voltas, né, ao Nicolás e provocou a queda dele no cavalo. Ele se recuperou, aquela luz se afastou, mas ele quase imediatamente, quando chega em casa, ele sente já dor de cabeça, sente tonturas e ele acaba no leito, né, deitado no leito, e acaba morrendo dias depois
com uma estranha, digamos, como se o sangue tivesse sido congelado, coagulado nas veias. Essa foi a característica, claro, um caso muito antigo, mas eu pude falar, pelo menos com um parente, né, uma pessoa que era parente dele, e me confirmou essa história que já tinha sido registrada nos anais da ufologia daquela época. Só que um caso mais antigo, acho que do livro, desse tipo, também foi nas Urdes, em 1907. É um caso muito estranho, é o caso de Ladrilhar, também nas Urdes, e apareceu um humanoide com a forma de um pássaro preto. Esse humanoide estava rodeado de várias luzes, rodeavam ele. Essa criatura foi vista por uma menina, a Maria Encarnação Martim, que tinha acho que 11 anos na época, se não me engano, e essa menina acabou morrendo dias depois de ter visto essa criatura. Então acreditamos que foi também por causa, né, desse tipo de aparições a morte da criança. Mas o livro se concentra também em outras histórias mais recentes, uma no Brasil, mas as mais antigas, que também tive a oportunidade, para mim é um caso super clássico, é um dos casos mais interessantes da ufologia mundial, tá? Aí foi bem pesquisado, no começo eu pesquisei com o nosso amigo Cláudio Suenaga, grande historiador, depois eu continuei minha pesquisa anos posteriores, voltando a Araçariguama, no estado de São Paulo. É um caso que acontece, acho que em fevereiro de 1946, pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo se estava reestruturando nessa época, e é quando o João Prestes Filho, ele é atacado por uma luz, também uma espécie de uma luz intensa que entra no quarto dele, e o corpo dele acaba definhando. Uns dizem que o corpo dele, a carne do corpo, acaba caindo, né? Acaba caindo no chão, inclusive, e outros dizem que a carne dele a pele ficou toda queimada, como se fosse carne de porco chamuscada, diziam algumas testemunhas, mas a verdade é que ele acaba falecendo horas depois desse encontro. E a região, atenção, lá se falava muito do Boitatá, da Mãe do Ouro, dessas aparições clássicas que vocês que já assistem aqui o nosso canal Mistérios com Pablo Villarrubia já conhecem muito bem, porque eu tenho falado várias vezes. E por favor, assinem. Se vocês ainda não assinarem o canal, aproveito o ensejo para vocês aí, além de darem um like, vocês também assinarem e receberem mais informações. Então, o livro aqui, Quando os UFOs Atacam, falo também de casos incríveis pelo mundo inteiro, na África. Por exemplo, é um caso desconhecido que eu acabei descobrindo, ainda não escrevi muito, tem no livro, tá? Esse caso aconteceu no Camerun, ou Camarões, República de Camarões, na África Meridional, África Equatorial, aliás, perdão. E lá entrevistei um príncipe perto do lago Chad, um lago incrível, uma região isolada, hoje muito perigosa, porque está havendo ataques do Boko Haram e de outros grupos extremistas, né, nessa região. Mas quando estive lá, tive a oportunidade de entrevistar esse príncipe, que me disse que 11 pescadores morreram praticamente quase na mesma época, depois de além de ter visto um OVNI gigantesco à beira do lago, eles viram uma marca gigantesca, não lembro se eram uns 30 metros de diâmetro, talvez mais. Eles chegaram depois lá, eles estiveram dentro dessa área queimada e acabaram pouco a pouco morrendo esses 11 pescadores. Se isso for certo, que é bem provável, porque eu falei com esse príncipe, porque ele me disse que vieram, aliás, agentes secretos do Camerun para investigar o caso, é possível que seja o maior caso de mortes, e tantas mortes provocadas por um disco voador no mundo, tá? Assim, de todas praticamente de uma só vez. No livro também vocês vão encontrar, eu não vou contar todos os detalhes porque tem muita coisa, tá? No Quando os UFOs Atacam. Tem muitos casos, e como digo, pesquisados não só no Brasil, na América Central, também na Guatemala, tem um caso incrível, horrível, aliás, de um sapateiro que acabou perdendo o rosto. Foi arrancado o rosto dele, a cara, né? Foi arrancada. Algo muito semelhante que aconteceu também no Brasil. Esse caso do sapateiro
aconteceu em 96. No Brasil, vi um caso fantástico, para mim, um dos melhores casos de mutilações humanas. Aqui entramos numa categoria específica dentro desse livro, da ufologia dos OVNIs agressivos. É um caso pesquisado pela Encarnação Zapata, uma amiga fantástica, uma grande pesquisadora espanhola, mas que mora no Brasil há muito tempo. Ela pesquisou o caso que era chamado antes Guarapiranga, agora Billings, né, porque é o nome da represa onde foi encontrado em São Paulo o corpo de uma pessoa que infelizmente foi horrivelmente mutilada. Foram arrancados praticamente todos os órgãos do interior do corpo. O rosto também foi arrancado, foi cortado, sofreu uma série de incisões, de cortes muito detalhados, praticamente perfeitos. Algo que não sabemos exatamente quem fez isso, mas suspeitamos que houve um fenômeno OVNI atrás dessa história, assim como no caso de Santa Isabel, também em São Paulo. Esse caso aconteceu acho que foi pouco depois do caso da Billings, foi depois de 88, e foi uma senhora, a dona Maria de Jesus, de 70 anos, que teve também o rosto arrancado. Também em São Paulo, depois, no ano 2000, uma jovem de 22 anos, também o corpo intacto, mas o rosto também arrancado de forma horrível, Alessandra Martins, tá, que eu falo no livro. Esses casos, Santa Isabel e Alessandra Martins, foram pesquisados pelo Carlos Alberto Machado, um grande amigo, grande pesquisador, tá? E o Paulinho Aníbal, também um alô também para o meu amigo Paulo Aníbal, grande pesquisador, e Indiana Jones aí no Brasil da pesquisa ufológica e arqueológica, querido amigo, e eles constataram também as evidências desses casos, além de um caso no Sul, que eu menciono também no livro, muito bem pesquisado, aliás, por Carlos Roberto Machado, no seu livro Estranha Colheita, que é o caso do Olívio Correia, 1995, no Rio Grande do Sul, e foram extirpados 2 olhos desse cidadão, infelizmente. Felizmente ele sobreviveu, mas foi uma história trágica, uma história muito estranha. O livro tem muitos casos, tá? Tem o caso Adelino Roque, para mim um dos casos mais extraordinários da ufologia, não só brasileira como internacional. É um caso de abdução e suicídio, tá? Acontecido no estado de Goiás, em 1969. Depois tem um caso que eu gosto muito, que é o caso, que esse foi muito atualizado, foi totalmente atualizado, porque aqui no Luzes de la Muerte eu falava da versão antiga, antes da pesquisa que fiz junto com Suenaga, em 2004, como o livro saiu em 2003, é o caso de uma morte atribuída, um desaparecimento, tá? De uma pessoa, do Rivalino Mafra, em Minas Gerais, em Diamantina, 1962, que ele desaparece supostamente sequestrado por um OVNI. Essa história não foi bem assim. Juntamente com o Suenaga descobrimos a verdade dessa história tão trágica. Não vou revelar para vocês, não vou dar spoiler dessa história, vocês vão ver no livro o que aconteceu, a verdadeira história do Rivalino Mafra, que é uma história incrível. Meus amigos, olha, vou colocar lá o link para vocês aí embaixo depois, tá? De quando os UFOs atacam, casos de agressões e mortes no Brasil e no mundo, para vocês comprarem, tá? O livro pela biblioteca da revista UFO. Vocês têm uma amostra também em PDF, no PDF dos primeiros capítulos, acho que da introdução do livro, tá? E vejam aí abaixo, vocês vão ter esses links e, por favor, volto a repetir, like, inscreva-se no canal, muitas novidades, vocês vão ter um livro único, tá? Praticamente com abrangência de casos, tem outros livros, tem o do Carlos Alberto, tem o do Bob Pratt e pouco mais no mundo inteiro, tá bom? Então aproveitem, também acho que está em promoção o livro aí no site da ufo.com.br. Um grande abraço para vocês, amigos, e continuem também no canal do Pablo Villarrubia Malso.